Você está procurando um SUV com uma pegada bem esportiva, um desempenho muito bom e uma dinâmica de condução bem interessante? Então para que esperar pelo Pulse Abarth? Aqui a gente tem o C4 Cactus Shine Pack 1.6 com motor turbo. É bem melhor levar ele para casa do que esperar aí tantos meses pelo Pulse Abarth. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que o C4 Cactus tem de mais legal e mostrar para vocês o porquê não precisa esperar tanto por um SUV esportivo. Eu sou o Renan Bandeira e você está no canal da Carve. Eu tô vendo que você já assistiu um monte de vídeo aqui no canal e ainda não se inscreveu. Então clica aí, ativa o sininho para receber todas as notificações, seja um inscrito do canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com a galera. Você já pensou em enfrentar uma prova de resistência para ter um carro? É sério isso, pessoal, muito sério isso. Afinal, a marca confirmou que o carro chega só no final do ano. Ou seja, quem tiver interessado nele vai ter que esperar um pouquinho. E a brincadeira não deve ficar nada barata. Afinal, o Fiat Pulse convencional na versão mais completa já custa mais de 125 mil reais. E o Pulse Abarth deve cair na faixa dos seus 150 mil, o que já é 10 mil mais caro que esse carinha aqui. Mas chega de falar de Pulse. Vamos falar de C4. A Citroën caprichou no visual do C4 Cactus, tanto que ele tem essa mesma cara desde 2018, quando chegou ao Brasil. E bom, vocês devem ver que ele está bem alinhado com a atualidade, afinal, o Renault Kwid, o novo Renault Kwid, que já foi lançado aqui, recém-lançado, ele tem a mesma cara basicamente, inclusive vocês podem ver todos os detalhes dele nesse card aqui em cima. Bom, voltando a falar do visual, olha aqui, são DRLs em cima e os faróis vêm aqui para o para-choque. Olhem aqui para a lateral. Essa lateral entrega uma característica muito interessante do C4 Cactus. Pois é, eu garanto para vocês, esse aqui é o SUV mais hatch que tem no mercado atualmente. É muito sério, gente, parece muito, mas eu já vou contar todos os detalhes para vocês quando a gente dá aquele pilotinho. Aqui na lateral nós temos a pintura bicolor que deixa o visual bem bacana e além disso, temos um grande destaque para as rodas de liga leve com acabamento escurecido e diamantado que são de 17 polegadas. E a traseira dele é dos Vingadores, afinal vai falar que ele não parece com um Homem de Ferro. Bom, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Agora a gente vai falar de porta-malas. São apenas 320 litros aqui no compartimento, a mesma quantidade que o Jeep Renegade leva, mas tem um agravante aqui. Existe um degrau para você tirar qualquer tipo de mala. Então, se você tiver um objeto pesado, vai te dar um pouco mais de trabalho para tirar. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está procurando um novo carro, né? E você sabia que existem seminovos com garantia? São os seminovos certificados pela Carve que dão garantia de 1 ano para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar um seminovo para casa sem ter dor de cabeça. Bom, acesse aí carve.com.br e acesse milhares de ofertas de seminovos com garantia de 1 ano e leve logo um para casa. Bom, e agora a gente vai ao momento que vocês tanto esperam, ver quão macio é o painel do C4 Cactus. Vamos lá? Como a gente pode ver, uma pequena faixa macia ao toque que ainda é em tecido. Não que o resto do painel não tenha partes macias, a gente tem uma faixa horizontal aqui num tom cinza texturizado que é macio, mas já é menos. E o resto é todo de plástico. E aí sim, o C4 Cactus entrega um pouco da sua idade em relação aos concorrentes. Um ponto bem positivo aqui dentro da cabine é o volante, que não segue a regra dos volantes 100% redondos ou só com a base achatada. Além de ter essa base reta, ele também não é 100% redondo, a gente pode ver que ele não é tão angulado assim. Então ele tem um visual bem bacana. Além disso, a coluna de direção tem ajuste de profundidade e altura. Fica mais fácil aí para você achar uma posição melhor para dirigir. Já ligamos o carro para mostrar como é o painel de instrumentos aceso. Como vocês podem ver, é uma tela totalmente digital e horizontal aí com grafismos mais antigos, né, um pouco ultrapassados em relação ao que a gente já vê no mercado. Um ponto interessante é que do lado direito do painel de instrumentos nós temos uma espécie de econômetro que vai ajudar você aí no dia a dia a dar aquela poupada no combustível e também no seu bolso, né? Bom, e a central multimídia é um caso um pouco complicado, afinal ela tem uma interface um pouco defasada. A gente vê nas cores vermelho, preto e branco, que não é tão legal. Se fosse uma interface mais azul, mais atualizada, eu acho que seria
mais interessante e casaria mais com a proposta do carro, que a gente vê um visual tão bonito e atualizado, e aqui o interior acaba pecando por isso. Além disso, a posição dela não é das melhores, ela não fica como uma central flutuante, por exemplo, aqui na linha do cluster. Ela fica mais centralizada no painel. Quando você está dirigindo, aqui finge que a gente está dirigindo, e tem que olhar alguma coisa na central, você tira totalmente o seu campo de visão da rua, o que acaba sendo um pouco perigoso, né? E afinal, quando você tem uma central do tipo flutuante, você fica aqui com um olho no peixe e outro no gato, então fica mais simples, você não tira a sua visão e não começa a ter um momento mais de insegurança nesse caso. Além disso, um outro ponto que não é dos mais legais é que ela tem ar-condicionado inserido aqui. Então, se a gente ativa, vai fazer qualquer tipo de manutenção no ar, seja aumentar ou diminuir a quantidade, o fluxo, né, de ar, ou então mexer na temperatura, a gente tem que acessar a central multimídia, sair do mapa. Então é uma coisa que não tem o menor sentido. Seria bem melhor se a gente tivesse aqui nas réguas de botão. Mas os bancos são um ponto bem positivo aqui. O acabamento dele é bem legal e, além de tudo, ele é bem macio e confortável. Além disso, ele apoia bem as costas e as pernas do ocupante. O console central é cheio de áreas aqui de porta-objetos, então para quem gosta de levar bastante cacareco aí, tem bastante espaço. Além disso, é aqui que ele tem o Grip Control, que é uma espécie de seletor de modos de condução, que você pode tanto desligar o controle de estabilidade, quanto selecionar vários modos de vários terrenos para dirigir. Bem curioso isso, afinal ele nem é um 4x4. Agora vamos conhecer o espaço traseiro, a segunda fileira de bancos do C4 Cactus. Como a gente pode ver, aqui deixa eu ajeitar para minha cabeça, o encosto. Nós temos um bom espaço para os joelhos e espaço ok para a cabeça, cabem 2 dedos aqui. Eu tenho 1,87 de altura, vale lembrar novamente, e o banco da frente está ajustado para uma pessoa da minha altura, então a gente pode ver que leva 2 adultos tranquilamente. Mas o acabamento aqui, principalmente das portas laterais, não segue tão bem o padrão que a gente vê lá na frente, que tem uma superfície macia ao toque no painel de instrumentos. Aqui é mais simples e mais plástico. No assento central, a gente até poderia sentar porque ele não é elevado, mas o túnel é muito alto, então impede que uma pessoa adulta viaje aqui no meio. Então a gente pode considerar um carro para 4 adultos e uma criança aqui. Além disso, nós temos bancos bipartidos e rebatíveis, que a gente pode ver em 60/40. Bom, galera, a gente já chegou na hora que vocês tanto esperam, que é colocar o carro na pista e ver do que ele é capaz. Bom, aqui a gente está numa das principais, na verdade, a principal qualidade do C4 Cactus, que é o seu motor e desempenho. Bom, a gente está falando de um motor 1.6 THP, o mesmo que vocês já viram no DS3, por exemplo, lembra daquele hatch pequenininho, uma pegada bem esportiva? Então, ele mesmo, é o mesmo motor. Ele tem até 173 cavalos de potência e mais de 24 kg de torque. E o resultado disso é um desempenho muito parecido com o de hatch. Aqui a gente consegue dar uma aceleradinha maior, já começa a ver ele ganhando velocidade a 100 por hora, rapidinho ele chega a 100 por hora, passa. Isso mostra o quão ele tem de fôlego, né, para acelerar. Não só acelerar, mas retomar velocidade na estrada. Então, desempenho é um dos pontos fortes. Aí na tela você pode ver o 0 a 100 dele e também a velocidade máxima que ele atinge. E pode comparar com hatches do mercado, até hatches com motor turbo, e ver que ele não faz feio para ninguém. Na verdade ele faz muito bonito. Então isso é um dos principais pontos positivos dele. Além disso, ele tem um câmbio automático de 6 marchas, automático mesmo, não é aquele CVT que grita, não. É automático, mas as trocas são bem suaves. Nesse tipo de carro a gente está acostumado com aquelas trocas do tranquinho, né? Toda vez que a gente muda de marcha. Aqui não, as trocas são bem sutis, bem suaves, e a gente vê o carro realmente ganhar velocidade e dar uma condição de condução bem prazerosa. Outro ponto importante é que ele tem, são 3 modos de condução. Aqui a gente está no normal, mas a gente pode acionar o Sport aqui no console central e a gente vê o carro ficar mais leve, bem mais leve. Ou então a gente vai acionar o modo Eco, vê que o carro já segura mais, o freio motor já começa a trabalhar mais e a gente vê que o carro está um pouquinho mais amarrado,
que já realmente para economizar combustível. Como eu já havia dito, o carro é bem prazeroso para dirigir. As suspensões, que são do tipo independente McPherson na frente e eixo de torção atrás, que é um conjunto bem convencional, elas são mais rígidas e atuam como se fosse um hatch mesmo. Eu até falei isso durante toda a apresentação ali do visual do carro, que ele é um hatch altinho, e a gente sente isso dirigindo mesmo. Por quê? Porque a gente consegue sentir o carro bem na mão. Então a gente entra nas curvas e o carro não tem aquela dinâmica mais molenga, né, que a gente sente nos SUVs, que é bem normal na categoria. Quando a gente entra numa curva, vê a carroceria arrastar demasiadamente. Aqui ele segura bem nas curvas, então a gente tem uma dinâmica boa, um carro bem no chão para dirigir, e torna ele muito gostoso. Então, por uma direção mais agressiva, para vocês que gostam aí, querem um SUV mais esportivo, ele, cara, cumpre o que promete, cumpre o papel e dá uma boa condição para dirigir. E já que a gente falou de suspensão, vamos falar também de conforto aqui dentro. Bom, se ele atua como um hatch, o conforto também é igual ao de um hatch. Então aqui dentro a gente vai sentir sim as imperfeições da via, os chacoalhões daquela valeta, daquela lombada, dos buracos que a gente convive bem, né, nas ruas aqui no Brasil. Então vocês vão sentir bastante. Porém, a gente tem bancos confortáveis que dão uma diminuída nisso. Então a gente sente bastante, vai se sentir chacoalhar, mas as costas sempre bem apoiadas, as pernas também, e isso dá uma aliviada aqui dentro da cabine. E o ruído acústico, né? Esse poderia ser um pouco melhor. A gente apresentou o T-Cross, que inclusive vocês podem ver nesse link aqui em cima na tela, e ele tem uma vedação acústica bem legal, mas não é o mesmo caso do C4 Cactus, que faltou um pouco aí de um material mais voltado à vedação acústica para diminuir um pouco do ruído externo, inclusive o de rolagem dos pneus. E aí vocês me perguntam: anda bem, bebe bem também? Bom, se vocês querem um SUV esportivo, preparem o bolso, né? Afinal, se ele anda muito, ele bebe muito. Como vocês podem ver nos dados que estão na tela. Dentro da cidade, é até um consumo ok. Aí a gente tem 7,2 km por litro com etanol dentro da cidade, então tudo bem. Mas na estrada a gente vê que ele não desenvolve muito bem, então ele precisa muito do turbo para atingir algumas velocidades, acaba usando da sobrealimentação demais, e isso faz com que ele eleve o seu consumo, chegando aí em mais ou menos 12 km por litro na gasolina na estrada. Então pode preparar o bolso aí que ele bebe legal. E a gente caiu na cidade aqui para mostrar que ele também tem um pacote de itens de segurança bem interessante, embora seja um carro aí que a gente falou que está um pouco defasado em relação à concorrência. O assistente de mudança de faixa dele funciona super bem, inclusive o radar dele pega até as faixas que estão mais apagadas, o que não é tão comum assim em vários carros. Então, se a gente começa a invadir a faixa do amigo e ele entende que é de uma forma involuntária, por exemplo, sem dar seta, ele já começa a indicar aqui no painel pra gente que, bom, a gente tem que voltar para a nossa posição. Um outro item que talvez seja o mais importante desse pacote de sistemas de segurança e assistências de condução é o alerta de colisão frontal com frenagem automática. Então, se a gente está dirigindo o carro e ele percebe que o carro da frente está numa velocidade menor, ou então ele entende que o carro iniciou um processo de frenagem e o condutor do C4 Cactus não, ele vai te emitir um alerta primeiro na central multimídia, que, como eu falei ali atrás, não é tão legal assim, poderia ser direto aqui no painel de instrumentos para se tornar mais visível, né? Então ele vai vir aqui primeiro na central multimídia, depois no painel de instrumentos, e se você de nenhuma forma ativar o freio, ele vai iniciar sozinho um processo de frenagem para ou eliminar completamente, né, os riscos de uma colisão, frear o carro completamente antes de bater, ou então reduzir a velocidade para que os danos da batida sejam menores. E aqui desse lado esquerdo do volante a gente tem os comandos para o limitador de velocidade e também o controle de cruzeiro.
e eles funcionam super bem. Eu já estou aqui com o limitador de velocidade selecionado para 40 km por hora, porque a gente está num perímetro urbano. Acionei ele aqui pelo botão e bom, vamos ver se ele já limita a velocidade, ó. Estou a 25, 30, 33. Ó, aqui eu já senti que o acelerador cortou. Ele não acelera mais. Estou cravado em 39 km por hora e não passo disso. Então, para você escapar de tomar aquela multa no radar, ele é um importante, na verdade ele é um bom amigo para você na condução. E outro item bem interessante que ele tem é o controle de cruzeiro. A gente vem aqui no mesmo seletor do limitador de velocidade e gira uma esferinha para ir para o controle de cruzeiro. Bom, vamos selecionar aqui uma velocidade para mostrar para vocês. A gente tem que chegar mais ou menos passar dos 40 por hora para ele funcionar. Vamos colocar aqui em 50 por hora. Ativei. Bom, ó, o carro já começa a acelerar sozinho. A minha perna já não está mais aqui acelerando. E a gente mantém a velocidade aí dos 50 km por hora. Estamos em 49, mas é nessa faixa aí e ele funciona super bem. Estamos perto de uma lombada, acionei o pedal do freio, ele já pausou o funcionamento, porque ele entendeu que eu estou no comando do carro. Se eu quiser acionar novamente, de novo, passo dos 40 km por hora, aperto aqui o botão e aí ele vai acelerar sozinho até os 50 e vai manter essa velocidade. E você deve estar se perguntando se vale a pena esperar pelo Pulse Abarth ou Abarth Pulse. Bom, a gente está falando aqui de um carro de projeto 2018 e o Pulse Abarth provavelmente é mais novo, na verdade ele é mais novo. Então em termos de tecnologia ele deve ganhar um pouco, principalmente com uma central e um painel de instrumentos mais atualizado. Mas agora se você quer desempenho, esse carinha aqui provavelmente leva melhor. Então pode levar ele para casa. Afinal, dificilmente vai ter tanto fôlego quanto esse 1.6 THP e uma dirigibilidade tão boa quanto esse hatch altinho que a gente vê aqui. E eu vi que você ainda não se inscreveu no nosso canal, então ative aí o sininho para receber todas as notificações, clique no botão e se inscreva, curta esse vídeo para motivar a gente a fazer mais conteúdo desse tipo e também compartilhe com a galera. Olha, eu deixei as nossas redes sociais aqui do lado para você acompanhar tudo o que acontece na Carve. Além de tudo, deixei 2 vídeos bem legais para você assistir.